Olá, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Newton Conejeiro, esse é o nosso canal no YouTube. Queridos irmãos, nós estamos fazendo aqui a exposição da primeira carta do apóstolo João e hoje nós vamos entrar no capítulo de número 3. Convido você que queira pegar a sua Bíblia para nos acompanhar, ou você preferir, pode simplesmente ouvir e guardar em teu coração. Capítulo 3 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Versículo 3. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, e porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama seu irmão, não é de Deus. Nós estaremos orando, pedindo para que Deus possa abrir os olhos do nosso entendimento neste 10 versículos que nós acabamos de ler. Querido Deus e querido Pai, te louvamos, ó Deus, e pedimos a tua bênção para que o Senhor Jesus possa abrir os olhos do nosso entendimento, falar aos nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero já, antes de entrarmos nesse texto, dizer que se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa nos ajudar também se inscrevendo em nosso canal. Assim você não é simplesmente um inscrito do canal, mas você também está nos ajudando a evangelizar através desta palavra, através da palavra de Deus, aonde quer que ela chegue. E também você possa dar aí o teu like, aí, o teu positivo, para avançar esta palavra ainda mais em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, chegamos aqui no capítulo de número 3, e João ele vai tratar de um assunto maravilhoso, como ele vem tratando esta carta inteira, reforçando sempre a comunhão, o amor ao próximo, a obediência aos mandamentos, a certeza de vida eterna e assim por diante. Nesse capítulo 3 ele vai se expressar no grande amor com que Deus nos amou. Versículo 1 diz: quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse? Que fôssemos chamados filhos de Deus. É um privilégio muito grande. Fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conheceu e não conhece o próprio Deus. Nós vamos entender este primeiro versículo, como nós somos chamados filhos de Deus, por que nós somos conhecidos como filhos de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, o mesmo João, evangelista que escreveu, capítulo de número 1, vamos ver o que ele vai dizer aqui. O capítulo 1 de João, versículo 12 e o versículo 13. João 1, versículo 12 e o versículo 13. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Jesus dizendo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, ele relata esses 2 versículos no capítulo 1, dizendo que a nossa vinda para Deus foi um convite extraordinário
através do Espírito Santo, e ele nos chama como filhos agora, né? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Versículo 2 nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ainda não está definido o que seremos no futuro, quando ele voltar. Então, quando ele voltar, nós podemos ver assim, através de um pequeno espelho, o que na verdade nós seremos quando Jesus voltar em glória. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 aos Coríntios. Vamos dar uma olhadinha para termos simplesmente um leve pensamento, assim, uma imaginação de como será esta bênção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53 a 57. Vamos ler. Paulo escrevendo sobre a glorificação, né, no momento da volta de Cristo. Porque convém que isto que é corruptível, ele falando do corpo humano, né, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. 2 pontos. O que é que está escrito? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós bem sabemos que no momento da volta do Senhor, nós seremos transformados, o nosso corpo mortal, o nosso corpo, a nossa velha natureza adâmica, ela será transformada de corruptível a incorruptível, e nós receberemos um corpo glorioso, semelhante ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. É uma promessa que outrora nós não tínhamos nenhuma esperança, estávamos distanciados, longe de Deus, longe das promessas do Senhor, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória para a glória do Pai. Versículo 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Aqui está a questão da obediência dos mandamentos e a santificação que o Espírito Santo gera em nossos corações todos os dias, todos os momentos, nos apartando de toda a corrupção do mundo. Então, lembrando que João estava escrevendo esta carta a uma comunidade cristã, e ele estava ali preparando, incentivando e orientando aquela comunidade para se guardar de toda a heresia que estava ali sendo semeada no meio daquela comunidade. Versículo 5. Bem sabeis que ele se manifestou para nos tirar os pecados, e nele não há pecado. Ele se manifestou para remover o pecado do seu povo, para tirar o pecado. Ele cravou as nossas culpas na cruz do Calvário juntamente com ele, de maneira que para aquele que crê, para aquele que está em Cristo, nada consta mais em nossas vidas. Lembrando de uma coisa, que o Senhor Jesus, ele nos livrou de toda a condenação do pecado, ele nos guarda de viver na prática do pecado, e ele nos livrará de todo o pecado no momento glorioso da sua vinda. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Hebreus diz que ele apagou do nosso coração aquela culpa do pecado que estava em nossa consciência, porque agora nós somos justificados por ele através da sua morte na cruz do Calvário. Versículo de número 6, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, versículo 7, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o pecado peca desde o princípio.
ele peca, o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quero concluir com o 9, para nós fechar, porque o João ele é bastante repetitivo neste assunto, que aponta para um lado só, né? Então nós já vamos ler aqui o 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Interessante nós, primeiramente, pensar o seguinte: a definição do pecado para o mundo ele define o pecado desta maneira. Normal, pecar é normal, né? Geralmente ele é ligado a sexo, a luxúria, prazeres da carne, concupiscência, e ele é regado com muito riso e com muita alegria, né? Ele é comemorado com muito prazer. Outras pessoas definem o pecado como uma fraqueza ou um distúrbio até mesmo psicológico. Alguém define o pecado como se fosse assim um arqueiro que simplesmente ele errou o alvo, ele não acertou o seu objetivo, ele errou a sua flecha. Agora, para o apóstolo João, ele define o pecado o seguinte: a prática do pecado é uma ofensa gravíssima diante de Deus, é uma ofensa direta a Deus, e devemos pedir perdão e confessar os nossos pecados. Esta mesma epístola, esta mesma carta aqui, no capítulo 1, versículo 8 e o 10, vai falar sobre isso. Nós já falamos disso, você pode assistir um dos primeiros vídeos nossos que está explicando detalhadamente sobre isso. No século XVII, os teólogos de Westminster, eles definiram o pecado como uma grande falta diante de Deus. Isto que foi definido ali pelos teólogos, né? Como uma quebra da lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Simplesmente é uma quebra da lei de Deus, é uma ofensa gravíssima diante de Deus. Então não é simplesmente assim um motivo para se comemorar quando alguém peca, quando alguém aflige a vontade soberana de Deus. É uma ofensa direta a Deus. Quando a palavra está dizendo aqui, que nós acabamos de ler, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Logo esse versículo 9, ele está dizendo que é impossível alguém pecar. Quando a palavra está dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. João, ele fala claramente, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, nós vamos ver isso, falando justamente que aquele que está em Cristo Jesus, que nasceu de novo, que ele é regenerado, ele não vive pecando, ele não peca para viver, ele não vive para pecar. Então, o pecado é na vida dele com um acidente no seu percurso, na sua caminhada, desastroso. E no momento que isto acontece, ele não vê a hora de pedir perdão, de confessar a sua falha e de se limpar e pedir a Deus misericórdia para que o Espírito Santo possa limpá-lo de uma forma extraordinária e maravilhosa. Alguém, antigamente, nos séculos passados, defendia que realmente o cristão que está em Cristo Jesus, ele nunca peca, ele é totalmente livre do pecado. Não é o que a Bíblia nos afirma examinando esta carta. A Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da presença de Deus. A diferença nossa é aquilo que eu disse. O verdadeiro cristão, ele não anda praticando o pecado, tá certo? Então, ele é um pecador? Sim, ele é um pecador. Nós pecamos por pensamentos, por atos, palavras, por omissões. E, infelizmente, nós estamos ainda em um corpo carnal, em um corpo cheio de fraquezas, cheio de falhas,
e Deus nos conhece muito bem, por isso que ele morreu no Calvário para nos poder nos fortalecer e nos livrar de todo este mal. Chegará o momento em que realmente, quando nós estivermos em um corpo glorioso, na sua volta, na volta gloriosa de Cristo, aí sim nós estaremos livres de todo pecado para a glória de Deus. O que eles faziam também? Eles faziam aqueles mosteiros, porque o homem queria ter uma vida plena com Deus, e criava-se aqueles mosteiros, geralmente em lugares longes, de difícil acesso, nas montanhas, para poder ter uma vida santa, separada da contaminação do mundo. O qual isso, quando eles construíam esses mosteiros, eles se trancavam lá dentro. E no momento que eles se trancavam lá dentro, eles estavam trancados justamente com uma natureza falha, uma natureza corrompida, uma natureza adâmica. Por isso que Cristo Jesus veio e morreu para nos salvar e nos justificar. Hoje nós somos justificados não pelos nossos méritos pessoais, tá? Mas nós somos justificados porque um justo, ele morreu na cruz, ele sangrou para nos levar justificado diante de Deus, o nosso Pai, para a glória do seu Filho Jesus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, e qualquer que pratica a justiça, qualquer que não pratica a justiça, digo, e não ama seu irmão, não é de Deus. Isso tudo está ligado uma coisa com a outra, tá? É necessário cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. É fácil? Não, não é fácil. Somente nós conseguimos fazer isto através do Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida de uma forma maravilhosa e poderosa. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós estaremos orando pela tua vida, para que o Senhor Jesus continue te alcançando a cada dia mais e nos ajudando a permanecer firme no Senhor e aguardar os seus mandamentos, para que um dia nós possamos estar diante dele em glória, em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida nesse momento, em nome do Senhor. Querido Deus e querido Pai, ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos firmes a cada dia. É claro, Senhor, que nós temos a plena certeza da nossa salvação. É uma palavra de exortação, de conforto, de ânimo, para que nós possamos olhar para Ti cada momento, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos amar os nossos irmãos, a guardar os Seus mandamentos, a viver realmente o Teu Evangelho e não andar na prática do pecado. Deus, te louvamos por todas essas bênçãos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fez filhos e filhas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa nos guardar e nos abençoar. Amém. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe tua casa e tua família, em nome de Jesus.